Olá, bem-vindos à nossa palestra aqui nesse encontro tão especial da bioeletrografia. Eu sou a doutora Camila Marques e estou muito feliz com o convite e agradeço bastante a Bioel Brasil, o Neto, a Carmen, por terem feito esse convite para a gente. E estamos aqui juntas, né, Ti? Se apresenta. Exatamente. Olá, é um prazer também estar aqui com vocês. Faço das palavras da Camila as minhas. Agradeço muito a Bioel, ao Neto, a Carmen, a figura que nós temos de representação aqui no Brasil. E convido a todos para essa nossa palestra, essa nossa conversa sobre a bioletografia. Legal. Então, vamos começar aqui a nossa palestra, que a gente preparou um material bem legal para vocês. Vamos lá. O nosso tema é bioletografia e as PICs, uma ferramenta de investigação. PICs é práticas integrativas e complementares que são aplicadas à saúde, mas a gente vai saber um pouquinho mais. Então, vamos começar aqui. Bom, eu sou a doutora Camila Marques, sou médica veterinária de formação, atuo com os animais e me formei também para atuar com os animais humanos, fazendo diversos cursos na bioeletrografia e trabalhando essa integração humano e animal, me tornando analista e me especializando em terapias integrativas de modo geral. E hoje vou estar aqui ao lado da minha queridona Etienne Farias. Aqui, formações várias. Eu gosto muito de apresentar outras pessoas, porque eu vejo ela do TI, do computador, sabe, com toda a bagagem e também se aplicando, também sendo especialista na bioeletrografia e fazendo vários cursos de práticas integrativas, holísticas e energéticas, e trazendo toda a formação dela para agregar e para a gente mostrar uma outra possibilidade de trabalhar com o nosso querido aparelho e todas as suas modalidades. Então, eu e a Etienne estamos muito felizes com o convite de partilhar esse espaço aqui nesse momento ímpar que nós estamos tendo da bioeletrografia no Brasil. Então vamos começar, vamos contextualizar esse tema. A gente precisa sempre começar, claro, com o que são as práticas integrativas e complementares. Talvez você já conheça, talvez não. Então vamos só alinhar o nosso conhecimento. Práticas integrativas e complementares, segundo a Crefito e a Organização Mundial de Saúde, nós temos aqui a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que ela surge como uma alternativa junto da política pública e vai considerar a possibilidade de ter tratamentos e intervenções naturais para a prevenção de agravos, recuperação de saúde e trazendo uma abordagem mais integrativa no quesito de saúde. O que seria, Camila, a abordagem mais integrativa e ampliada? Quando nós vamos trazer a saúde de forma físico, mental, emocional e energética, o conceito total de saúde integral. Então, essa é uma das principais abordagens quando a gente fala de PICs. E, claro, para qualquer processo de saúde e doença, trazendo a promoção global do cuidado humano. Não é cuidar só de uma pessoa, é a nível mundo. Por isso que nós temos aqui no Brasil essas políticas públicas estão vindo um pouco, trazendo as práticas integrativas. Claro, exige um pouco mais de estudo, exige mais de verba, e nós sabemos como é isso aqui no Brasil, mas é uma possibilidade muito especial e muito importante. E como é que a gente vai ampliar? O que seriam essas PICs de forma geral? Então, a definição da Organização Mundial de Saúde é uma modalidade que investe em prevenção e promoção de saúde, com o objetivo de evitar que as pessoas fiquem doentes, ou seja, prevenção antes que a doença se estabeleça, promoção, nós vamos trabalhar também com educação. Tanto que eu e a Eti, a gente é muito educadora também, palestras, vamos trazer toda a orientação para que aquela pessoa que vai receber uma dessas práticas, seja o reiki, seja a terapia floral, homeopatia, acupuntura, possa ser um agente positivo no seu próprio processo de cura. Então, além disso, as PICs também podem ser usadas para aliviar sintomas e tratar pessoas que estão com algum tipo
de enfermidade. Então, nós temos diversas práticas, e aqui no Brasil, nós temos 29 práticas integrativas e complementares que foram reconhecidas como práticas que visam promoção, profilaxia, intervenção, manutenção de saúde e que podem ser, como o próprio nome já diz, integradas e complementares ao tratamento que é utilizado. Em 2006 temos acupuntura, homeopatia, fito, antroposofia e termalismo. 2017 arte terapia, ayurveda, biodança, dança circular, meditação, musicaterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, Shantala, terapia comunitária integrativa, yoga. E em 2018, apiterapia, aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, cromo, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, ozonioterapia e a terapia de florais. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, essas práticas também hoje estão no SUS. É claro que nós temos um olhar maior para a homeopatia, para a medicina chinesa, para as plantas, para um pouco do termalismo e da antroposofia, mas estamos com várias modalidades sendo implementadas no Sistema Único de Saúde e, na minha humilde percepção, como um direito de todos. Então, esse é o nosso convite para hoje. E agora eu vou te chamar a Etienne para dar continuidade. Vai lá, Ti. Obrigada, Cá. Então, falando um pouquinho, né, sobre essa parte de como é que nós atuamos em relação aos nossos atendimentos, à bioletografia, primeiro eu quero entrar um pouquinho falando do que é a bioletografia. Ela é uma ferramenta que é capaz de forma objetiva e quantitativa, mensurar a nossa saúde a nível energético. Então, é muito importante que a gente utilize, como a Ká falou, não só para um meio de tratar um problema específico, mas também para evitar que alguma coisa aconteça. Então, todas essas informações que nós podemos captar com a bioletografia, só para vocês entenderem um pouquinho, né, para quem ainda não está muito dentro desse universo, a bioletografia ela foi desenvolvida pelo professor Korotkov, e exatamente por essa questão do efeito corona, da extração dos elétrons das pontas dos dedos, e a partir de cálculos matemáticos, ele conseguiu capturar e mensurar a energia desses órgãos. Então, o que a gente consegue com isso? No próximo slide, cá, por favor, a gente consegue perceber para que serve, né? O que a gente pode verificar com a bioletografia? A gente pode verificar o nosso nível energético, né? Nossa de energia biológica, o nosso nível de estresse integral do corpo, não é somente um estresse emocional, o nível de equilíbrio do nosso organismo. E, é claro, dentro disso tudo, dessas informações, nós vamos fazer toda uma avaliação do nosso estado físico, psicoemocional e energético. E para que serve tudo isso? Nós vamos ter parâmetros, vamos ter informações que vão nos auxiliar para um direcionamento. Então, nós vamos aplicar uma prática integrativa, nós vamos auxiliar a pessoa que está conosco para que ela consiga manter um equilíbrio, uma homeostase na sua vida, né? Manter bons hábitos, por exemplo, e ter um acompanhamento da manutenção da sua saúde, envolvendo, obviamente, a sua saúde física, mental e emocional. Pode passar, Cá, por favor. E aí, como é que nós utilizamos essa técnica, né, o BioWell, no nosso atendimento? Eu gosto de falar que eu pauto o meu atendimento, e a Cá, muito provavelmente também, através da bioletografia. Por quê? É muito importante, a gente tem os nossos 4 pilares dentro da bioletografia. Então, você tem o sistema endócrino, o sistema gastrointestinal, o nosso nível de emoções e estresse e o nosso sistema nervoso autônomo. Quando a gente consegue fazer uma captura adequada, né, da mensuração de uma pessoa, você tem ali percepções de como é que ela está, ela não precisa te contar muitas coisas.
você já tem o seu estado atual dela. E a partir daquela análise, você já consegue mensurar e prever determinadas funções, determinados descompassos dentro da sua energia que podem ir para um tipo de terapia ou outro. Então, esse nosso atendimento, ele acaba sendo pautado dentro da utilização do Bioel. Pode passar cá, por favor. Aqui eu tenho um exemplo de um dos atendimentos que foi feito e onde a pessoa ela relatou, por exemplo, uma irritação, um problema de desânimo, algumas coisas nesse sentido. E fazendo a bioletografia, eu consegui perceber que tudo isso estava envolvendo uma falta de sono adequada. E aí, com essa análise aqui, né, através da pineal, que você consegue perceber que está um pouco baixa no primeiro exame, que está em cor de abóbora, e no segundo exame em azulzinho, você já consegue ver que, através de uma terapia floral, a gente conseguiu equilibrar um pouquinho. Uma parte que a gente percebe, por exemplo, de um dos pilares que eu comentei, quando a gente fala do nosso sistema nervoso, essa parte de baixo aqui, onde você consegue ver a nossa homeostase, né, basicamente, o equilíbrio, você percebe que na primeira linha há um desequilíbrio muito maior que na segunda. Então, todas essas informações acabam nos dando base para que a gente consiga ter um acompanhamento mais adequado, para que a pessoa que nós estamos atendendo também possa perceber, porque muitas das vezes ele não consegue perceber em si de imediato, mas quando ele vê algo, né, como a Ká falou, eu sou uma pessoa de TI, então quando você mostra, quando você prova ali que o resultado está eficiente, é eficaz, que teve uma alteração no seu campo, ela já começa também a ser não só coadjuvante, ela começa a participar daquele processo de memória, de recuperação, de melhoria do organismo dela. Então, isso é muito importante para que a gente consiga manter o tratamento junto com o nosso paciente, o nosso consulante, né? Pode passar cá, por favor. Aqui, como a gente pode ver também com o Bioel, e é uma das coisas que eu sempre mostro nos atendimentos, é o antes e depois, né? Então, o antes, como é que estava o nível de estresse do corpo, dos órgãos, do funcionamento de órgão da pessoa antes de tomar o floral, após a toma do floral com os períodos adequados, né? Como é que o seu nível de energia melhorou, porque o seu sono melhorou. Então, a gente consegue demonstrar, através do Bioel, que não é só uma parte de pesquisa para a gente, que teve uma diferença no comportamento da energia daquela pessoa. Pode passar cá, por favor. E aqui, eu gosto de mostrar essa imagem por último, mas mostrando o antes de como é que nós tínhamos uma entropia muito maior no organismo daquela pessoa e como que a gente conseguiu equalizar e harmonizar um pouco mais, tendo o seu equilíbrio, o seu descanso, através da terapia que foi ajustada de acordo com as informações que o Bioel nos trouxe no primeiro exame. Pode passar cá, por favor. É claro que quando a gente fala de Bioel, a gente não pode falar apenas da bioletografia digital, quando você vai mensurar uma pessoa. Você pode mensurar também um ambiente, você pode mensurar a qualidade da água que nós estamos utilizando. E aqui nós utilizamos também em pesquisas. Então, aqui foi uma demonstração de uma das pesquisas que foi realizada. Pode passar cá, por favor. E as pesquisas elas são bem necessárias para que a gente possa cada vez mais tornar válido ou uma Pix, ou uma ferramenta, ou até mesmo um material como esse, que foi feito pelos florais, né? Isso é um spray ambiental aromático da Bom Coração. Então, foi feito um estudo do que esse spray poderia causar, não só no ambiente, como um todo, que é o principal, mas nas pessoas que estão naquele ambiente. Então, no próximo slide, a gente vai conseguir ver que, como no ambiente, o que ele conseguiu proporcionar? Foi dividido em 3 etapas, né?
Na primeira etapa, foi o início da passada do spray. Quando estava no auge do spray, ele aumentou o nível, a área, e quando foi finalizando, ele começou a diminuir. E a gente consegue perceber isso também no próximo slide, que é o nível de energia no ambiente. Então, a gente consegue perceber o quanto essa energia foi aumentando na medida em que nós começamos a passar o spray no ambiente e o spray foi se dissipando e a energia foi se normalizando um pouco mais. No próximo slide, a gente consegue perceber a entropia, né? Então, aquele ambiente estava com uma energia bem desorganizada no início. Quando a gente começou a passar o spray, ele começou a organizar essa informação e no final aquele ambiente já estava bem mais harmônico. E aí a gente tem uma parte final, onde colocamos no próximo slide, né? Ele mensura todo esse estudo e fala assim: olha, no final da sua passagem de spray, nós conseguimos ver que esse ambiente ele ficou numa atividade normal, ou seja, ele estava restaurador, ele estava relaxante, que era o propósito exatamente do spray, que era um spray de relaxamento. Então, a gente consegue perceber que a antena, isso foi utilizado com uma das ferramentas que nós temos no BioEL, que é a antena, ela você pode mensurar não só materiais como esse, mas também você pode mensurar eclipses, você pode mensurar, e tem muitos estudos comprovando a sua eficácia lá no site da BioEL. E aí a gente pode linkar os estudos, como? Aqui foi o estudo do ambiente. No próximo slide, a gente já faz o quê? Um antes e depois. Legal, mensuramos o ambiente. E o que esse ambiente proporcionou para as pessoas que estavam nele? Aqui nós podemos ver que também diminuiu o nível de estresse do corpo e aumentou a sua energia, porque ela ficou mais relaxada, ficou mais descansada. É claro que o desequilíbrio ele vai ocorrer em algum momento, porque é uma informação que o corpo está recebendo e é energia, até que aquilo consiga entrar num equilíbrio mais adequado. Isso, no BioWell, ele é sensível para capturar esse tipo de informação. No próximo slide, cá, por favor, a gente consegue perceber como é que ficou a diferença no campo dessa, né, do antes e depois, toda essa parte de entropia que diminuiu bastante para esse segundo, e no meio eu coloquei uma imagem que é bem interessante, que a gente fala do sistema nervoso, né, do nosso terceiro pilar, que é o nosso sistema nervoso autônomo, e o hipotálamo ele é um grande, vamos dizer, aliado nesse sentido. E a gente consegue perceber que a linha azul, que é a linha do exame após o spray, ele deu uma diminuída, ele deu uma relaxada, que também era um dos objetivos do spray, para que causasse nas pessoas que estivessem naquele ambiente. Então, esse estudo foi bem gratificante, não só para mim, como também para a Gabi, que é do Bom Coração, e a gente ainda está mantendo esse estudo para os demais sprays que ela fornece, e todos esses sprays são a partir dos florais de Saint-Germain. Pode passar, cá, obrigada. Aqui a gente consegue perceber o quanto de equilíbrio já começou também a manter naquela pessoa, né? O quanto desequilibrado estavam os chakras, a gente está falando aqui de uma parte mais emocional, e o quanto após o spray, após aquele tempo, né, sob o efeito do spray, a pessoa já começou a equilibrar os seus chakras, consequentemente a equilibrar também os seus órgãos, o seu nível de estresse, o seu nível emocional. Pode passar cá, por favor. Obrigada. Agora eu passo para a Camila. Que lindo, gratidão e também vamos mandar um beijinho, não sei se ela vai ver, para a Gabi, que foi mencionada Exato. aqui com a gente, tá bom coração, muito legal, gratidão, tia. Vamos continuar então aqui, ó. Vamos. Bom, como ela trouxe com muita sabedoria, ela já trouxe um pouco de uso da bioeletrografia na clínica e na pesquisa. Existem inúmeras formas de se mensurar o efeito das coisas quando a gente usa a bioeletrografia. Aqui eu vou
trazer o nosso aparelho, a gente já tem 1.1, 2.0, não, 1.0, 2.0 e o 3.0, que foi o que lançou agora. E uma das coisas que a gente precisa lembrar da bioeletrografia é que sim, existem alguns estudos e existe uma possibilidade de não intervenção de nós. Nós vamos olhar e analisar como a Etienne analisou, analisar como é que estão os campos, como é que houve um resultado de um tempo para o outro, e é uma ferramenta muito legal e que super se associa a outras técnicas. Então, aqui eu vou trazer um pouco de uma pesquisa minha, que eu estou fazendo e estou agora, nesse momento, tabulando os dados, que é uma pesquisa com os florais de Saint-Germain, uma linha que existia, que é a linha do Ho'oponopono, e o antes e o depois do uso do floral. Vamos lá. Então, só para vocês saberem, a minha pesquisa, ela foi baseada em 3 testes. Um teste de escrita, que era a roda da vida, um teste de expressão, que era a mandala terapia, e um outro teste que foi um teste que eu considerei energético. E os pacientes foram selecionados e tomaram floral numa pesquisa duplo cego, ou seja, eu analisei todo mundo sem saber quem de fato está tomando floral e quem não está tomando. E é muito legal a gente poder fazer pesquisas assim. Então vamos lá. Um primeiro caso que eu vou demonstrar aqui, uma mulher 46 anos, divorciada. O que que a gente tem nos períodos? Percebam como é que está o campo energético dela, o antes do floral. Quantos halos que a gente vê que estão faltantes aqui no exame, independente da área que nós estamos avaliando. Se você começar a perceber, você vê que tem pequenos rombos de energia, o que significa que existem algumas deficiências nela, e no pós-floral nós conseguimos ver mais energia e ausência desses buracos mesmo no campo energético, o que traz um resultado positivo nessa primeira paciente no intervalo de 30 dias entre um exame e outro. Nesse caso, aqui a gente ainda está no duplo cego. Como eu estou tabulando os resultados, eu não posso abrir o envelope para trazer qual é, se é com floral ou não. Mas o que eu gostaria de dizer para vocês? As pesquisas mostram os nossos estados. Aqui, eles não estão só tomando floral ou tomando a solução que eu estou oferecendo. Eles estão próximos e juntamente com o objetivo da pesquisa, que é o Ho'oponopono, praticando o mantra e avaliando como eles estão semanalmente. Às vezes, só a mudança de pensar também pode ser um grande aliado no convite a regular e equilibrar o nosso próprio corpo. Aqui é para a gente ter uma noção dos chakras. Então, como nós vemos o desbalanço e até uma certa deficiência nos chakras e como eles vão ficando no pós, então é muito interessante nós vemos o resultado e como fica de um mês para o outro. Da mesma forma que uma outra paciente, 30 anos e solteira, para a gente ter uma noção, olha só a diferença que fica. E é muito interessante, porque só o fato de estar participando de uma pesquisa, de ir, de estar junto, já vai fazer com que seja preparado todo o nossa rotina, todo o nosso processo naquele momento. Uma das coisas que é interessante a nível de pesquisa, e olhando aqui o uso dos florais e o uso do Ho'oponopono como uma técnica terapêutica, nós vamos olhar que todo o preparo do exame, eu normalmente sou bem rígida nesse preparo. Então, não mexer no celular, não aplicar os cremes, cortar as unhas, ficar lá pelo menos uns 20 minutos sentada, esperando para fazer o exame, já faz com que a gente tenha um nível de apuração, na minha percepção, melhor. Então, aqui a gente tem vários rombos de energia e já temos uma energia mais preenchida, um corpo mais em equilíbrio aqui nessa segunda paciente. E também a nível de chakras é uma coisa que eu acho muito interessante do nosso aparelho, é a possibilidade de termos, enxergarmos até a reposição energética e o reequilíbrio, quando nós falamos da questão do uso do
acompanhamento, seja em consultório, seja pós-prática. Então é muito evidente. Eu acredito que traz uma materialização do que está sendo falado. E, claro, para aqueles que não conhecem o Ho'oponopono, a técnica e tudo, então o Ho'oponopono é uma técnica havaiana e que traz como pressuposto o uso de 4 frases: "Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata". Todos os 50 pacientes que participaram dessa pesquisa que eu estou tabulando agora, foram convidados a tomar o floral ou um placebo. Quando a gente fala duplo cego, eles estão tomando algo, alguns estão com floral e outros não, e estão sendo convidados a praticar o mantra todos os dias. Nós vemos aqui não o resultado do floral, mas o resultado de se mantrar, de se de ser realmente proativo no seu processo de autocura, que é um grande pressuposto das práticas integrativas e complementares. Então, quero agradecer em nosso nome e vou chamar aqui a Etienne para as considerações finais aqui, o que que você quer trazer para todo mundo. Vamos lá. Obrigada, Cá. Vamos lá. Adorei a sua pesquisa. Eu acho que você colocou aqui pontos bem interessantes. Existe toda essa parte de equilíbrio. Quando a gente fala de bioeletrografia, quando a gente fala das terapias, de qualquer, vamos dizer, pedido de ajuda para trazer o equilíbrio do nosso corpo, para trazer a melhora da nossa saúde, as pessoas acabam tendo um engano em achar que elas não são um participante ativo, e na verdade elas são. Eu gosto de falar que quando eles vêm até mim, que eu mostro como é que funciona a bioeletrografia, que eu falo sim das práticas integrativas e que cada processo, cada um vai ter o seu processo, cada um vai lidar melhor com uma prática ou outra, eu gosto de deixar isso bem claro. Olha, você é o ator principal, né, nessa passagem, nesse cuidado integrativo. Então, nós somos apenas uma ferramenta e um auxiliar para que aquela pessoa consiga reverter aquele sintoma, ou melhorar, ou até mesmo evitar algum problema. Então, eu gosto de falar que ela tem que olhar mesmo para si, ela tem que agir, ela tem que ser participativa e evitar. Né? A biolitografia ela é excelente não só para esse cuidado, ela é excelente para justamente você ver quais são as possibilidades que você tem para ter um problema e trazer para você uma mudança de vida, que é o que você colocou na sua pesquisa. Elas estão tendo uma mudança em seu comportamento, elas estão trazendo novos hábitos, hábitos saudáveis, e tomando ou não o floral, aquilo está trazendo uma mudança energética e, consequentemente, trazendo para o seu campo mudanças saudáveis, que é isso que a gente quer promover, né, para a gente e para os próximos. É. Obrigada, Cá. Não, e eu acho que uma coisa que você falou que é legal, a pergunta mesmo que o Neto fez para nós, até para compormos essa palestra, foi se a bioeletrografia pode ser utilizada em atendimento e nas pesquisas. E nós 2 dissemos que sim, e claro, trouxemos uma pequena parcela do nosso trabalho. Então, eu como pesquisador, usando a bioeletrografia na pesquisa, eu vejo que sim, que carece um pouco dos estudos dela como uma ferramenta, junto com outras, vocês viram que eu usei 3 ferramentas para trazer essa integração, e sim, é possível, não é invasiva, não é dolorosa de alguma forma geral, tem um preparo básico, eu sou bem chata e bem rigorosa nos trabalhos de preparo, e tem, claro, um olhar mais aguçado, e vai não só trazer um resultado do que você está usando de prática, no meu caso foram os florais e o Ho'oponopono. Não é isso que eu estou mensurando, eu vou ver a melhoria do nível de energia e do equilíbrio do paciente mês a mês. Aqui eu fiz um estudo de mais de 8 meses de acompanhamento, que a pessoa foi trazendo e é impressionante você poder acompanhar. Sim, são dias diferentes, são condições diferentes, e nós temos muitas coisas a serem consideradas, mas quando ela está dentro de uma pesquisa, ela já vem com o objetivo de realizar aquilo que está sendo proposto. No meu caso, ela tinha que tomar o floral de manhã e de noite, ou
a solução que era água e conhaque, porque ela não sabia o que que era. Nem eu sei ainda, eu estou ainda analisando. E quando você faz pesquisa, você não pode olhar o que é antes de ter tudo tabulado, é uma regra para não influenciar você na leitura dos resultados. Então, eles estavam tomando e estavam praticando o mantra, ou lendo ou ouvindo ele todo dia. Então, olha só como é possível você ver um resultado em 30 dias. Se você às vezes fala: "Ah, tá passando tão rápido, eu nem percebo". Então esse é um grande benefício do uso da bioeletrografia na pesquisa e eu super recomendo. No seu caso, Ti, no atendimento prático, atendimento de paciente, qual que você acha que é o nível de importância de se fazer o exame e o acompanhamento? Cá, eu percebo que a maioria das pessoas, elas acabam não tendo essa percepção da melhoria dela, né, de como é que coisas que elas sabem que fazem errado e que não percebem no corpo. Por exemplo, eu atendi uma pessoa que comeu um doce e não podia, e isso apareceu. Eu perguntei sobre um determinado ponto no exame dela, e aí ela virou para mim e falou assim: Nossa, eu odeio esse equipamento. Eu falei assim: Não, mas por quê? Eu sei que eu não posso comer doce e eu acabei de comer um pedaço de bolo. Então, assim, é interessante mostrar isso para as pessoas. Olha, não quer dizer que você seja proibido de fazer isso ou aquilo, mas você percebe que é igual água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Hoje você fez isso e ocasionou esse problema, vamos dizer assim, no seu campo, na sua energia. Agora você imagina você se machucando todas as vezes. É o que eu gosto de misturar, por exemplo, a parte do psicoemocional, né? Levando as nossas emoções e todas os sintomas que aquilo dali traz, todas as substâncias que cada emoção provoca no nosso organismo. Eu gosto de fazer esse link e mostrar para a pessoa. Então, as pessoas elas acabam olhando aquilo ali e realmente tendo uma tomada de atitude diferente, trazendo esse comportamento novo, é literalmente o vigiar todos os dias. É saber que, nossa, eu sou um ser humano, eu vou ficar com raiva, óbvio, eu vou sentir medo, mas assim como é um rádio e eu posso mudar a minha frequência. Então a gente começa a conversar sobre isso e eu mostro isso nos exames que essas pessoas fazem quando a gente consegue ter esse acompanhamento. E ela vai treinando, porque é um treino. Então a gente vai treinando, nossa, vamos trabalhar a respiração para poder melhorar a oxigenação no nosso cérebro, você pensar e tomar atitudes melhores, você vai conseguir organizar seu pensamento, você vai tomar ações mais adequadas, você vai controlar o seu nível de respiração, você vai sentir menos raiva, menos substâncias que vão atingir o seu fígado, por exemplo. Então, é interessante mostrar e fazer esse paralelo para eles, para que eles consigam entender. Então, não é só uma coisa do achismo, não, são parâmetros matemáticos que foram estritamente calculados e que trouxeram através de uma imagem aquela informação. Então, como eu falei, né, você gosta de colocar, eu sou uma pessoa de TI. É legal você ter essa comprovação e falar, olha, isso aqui é uma comprovação de como é que o seu campo está, como é que está a sua energia. Se você continuar com esse comportamento, com essas atitudes. E aí é legal ver que a pessoa mostra que, olha, não é só a terapia que ela está fazendo ali comigo, ela procura outras coisas, outras mudanças de comportamentos que são básicas em casa. Então, é gostoso ver, ter esse feedback deles, do retorno de não só do que eles falam, mas do que o exame mostra para a gente. Certeza. E mais, né, tia, a gente que está nessa área como terapeuta vê muito misticismo, muita descrença, muito achismo, muito holismo, mas num nível negativo, descredenciando o que a gente faz, trazendo um floral, por exemplo, um aroma, no caso do Bom Coração, ou o próprio Ho'oponopono, como algo que seja místico e não tem efeito nenhum. Uma das coisas legais da bioeletrografia, além do que nós já falamos, é que ele vai trazer para a materialidade. Então, às vezes, o terapeuta é sensitivo no reiki, aí ele foi lá aplicar, sentiu que está sem energia aqui, vai fazer o exame e vai ver se estava.
Vai poder falar para o paciente, cliente, consulente: "Olha, tá com déficit de energia aqui, nós vamos ter que cuidar, nós vamos ter que olhar", e isso é fundamental quando nós pensamos em bioeletrografia e em onde esse exame pode chegar. Então quero agradecer a vocês por ouvir a gente e agora a sua mensagem final para quem está nos assistindo. Muito obrigada por essa chance de nós conversarmos um pouco sobre a bioeletrografia, de trazer um pouquinho do nosso trabalho, né, como a Camila falou, nós temos essa parte de pesquisa, essa parte de atendimentos, e foi gratificante mostrar esse trabalho para vocês, então agradeço essa oportunidade e nos coloco, que acredito que a Camila também fará isso, à disposição para quaisquer dúvidas e trocas que são fundamentais. Muito obrigada. Muito bom, gratidão, Di. E eu quero agradecer também pela oportunidade de falar, dizer o que eu sempre gosto de falar, e eu repito e falo, tudo que eu digo não é uma verdade universal, mas é uma provocação para que você que está nos assistindo, que tem afinidade, simpatia ou está começando a estudar, saiba que você não vai parar. Sempre você vai estudar, sempre você pode rever e rever o exame, ver mais uma coisa, e mais uma coisa, e mais uma coisa, mas é uma ferramenta extremamente válida para pesquisa, para atendimento, para a vida e para mostrar como é que nós estamos, quando muitas vezes nós achamos que está tudo bem. Quanto mais eu trabalho a prevenção e profilaxia, menos eu adoeço. E isso não é só para Camila e para Etienne, é para o mundo. Então fica o nosso convite. Para de procrastinar, de deixar para lá e faça a sua parte. Vamos educar e levar essa possibilidade para todo o nosso planeta. Muito obrigada e até a próxima.